Mas vamos começar com o principal, que é o primeiro alimento que nós humanos ou mamíferos ingerimos durante a nossa vida, que é o leite materno. Tá aqui na tela, vamos colocar a foto dele, do nosso leite materno, tá aí, ó. Ele é o principal alimento mesmo. Principal, porque ele é rico em todos os nutrientes. Então nós vamos imaginar que para você manter um bebê com até 6 meses de idade, né? Então imagina o quanto de nutriente ele tem. Né? Porque ele vai fazer esse crescimento do bebê. Ele vai trazer para o bebê todos aqueles nutrientes. Imunidade, tudo, né? A questão do líquido que o recém-nascido precisa, a questão de nutrientes, de gordura também, né? Então eu acho que é muito importante a gente incentivar a amamentação materna. Eu sei que muitas mamães, né, têm um pouco de dificuldade na hora de amamentar os seus bebês, porque não é fácil mesmo, né, Carol? Né? Tem mães que têm muita dificuldade, dói, sangra, infecciona, mas você tem que necessário. Estar ali à disposição. Exatamente. O tempo todo. De 3 em 3 horas você está ali à disposição. E é isso mesmo. Mas o quanto isso pode, né, trazer de benefícios. E você sabe, Carol, que tem alguns estudos que mostram a relação de crianças que não amamentaram no peito com futuros adultos obesos. Jura? Tem essa relação também. Olha, isso eu não sabia. Então é mais um ponto, né, a ser observado das crianças que não amamentaram exclusivamente por 6 meses no peito com futuros adultos obesos. Correm mais risco. Correm mais risco. De se tornar adultos obesos. É claro que a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, né? É claro que a amamentação materna não vai determinar, mas ajuda também. Vamos ver? É da querida Paula Coutinho, sempre escreve pra gente. Carol, é mito ou verdade que o refrigerante Diet é o pior alimento do mundo? Você vai me contar. Ale vai conte. Bom, esse lance do refri é aquela história. Refrigerante é uma porcaria mesmo, né, Ale? Tanto com açúcar, sem açúcar, como você disse, é uma porcaria, né? Tem até um ditado, né, que postam no Instagram, né, que se você dá água para suas plantas, por que você dá refrigerante pro seu filho, né? É bem interessante esse é um ditadinho, né? Adorei, lembre-se disso. É legal, né? Nossa. Para pra pensar, hein, gente? Então, olha só. É uma coisa... É uma verdade, né? Então ele tá na lista dos primeiros piores. O que acontece, assim, com o refrigerante, o Diet, ou Light, ou Zero, enfim? Ele não vai ter açúcar na composição. Ele foi formulado para diabético, certo? Só que o que acontece? Eles vão complementar com outros subprodutos. Por exemplo, enriquecer com sódio, né? Colocar os adoçantes industrializados, né? Como aspartame, ciclamato de sódio. Aumenta conservante. Aumenta conservante, aumenta produtos químicos para dar a palatividade, para dar mais gosto. Para ficar igual o que tem açúcar. Isso, aquele sabor adocicado é devido a isso, esses agentes químicos, né? Então, gente, o negócio é o seguinte, refrigerante está na lista dos piores, tá? Ó, muito ruim, muito ruim. Mas aí a gente tem uma esperança, porque os bons são muito bons. Quer falar do ovinho? O ovo, né? É o clássico agora do momento, muito né? Clássico, muito falado por muitos anos, foi condenado também. A gente já sabe que o ovo ele não aumenta colesterol, pelo contrário, ele ajuda a manter os níveis saudáveis de colesterol. E a gente tem que pensar que no ovo ele tem propriedades nutricionais desde a casca. Lembra que a gente já falou da farinha de casca de ovo? Sim. Né? Até a clara, que ela é rica em albumina, que é uma proteína de alta digestibilidade por nós humanos. Então é muito interessante a gente consumir a clara de ovo, porque a gente absorve ela, vamos dizer assim, na sua totalidade. Tá? Na gema de ovo, ela é rica em colina também, que está responsável pelas funções cerebrais, pela memória. É rico em vitamina E também, excelente oxidante. Tá? Então, o ovo, ele traz inúmeros benefícios. Fora que ele não é rico em gordura saturada, né? Tem essa questão também. A não ser que você frite o ovo e daí muda um pouco essa constituição nutricional. É gordura saudável. É uma gordura saudável. Sensacional. Bom, eu adoro ovo, é gostoso, né? Aí, deixa eu
comentar aqui do alho, engraçado, né? Só que é o que dá sabor em tudo que a gente come. Em tudo. E ele, de fato, é muito bom, faz muito bem para a saúde, né? Porque a alicina é a substância que contém no alho. Então, o que ela traz? Ela traz proteção para o organismo, da questão de imunidade mesmo, né? Ela é antibactericida, né? Ela ajuda os brônquios também. Muita gente usa chá de alho nos resfriados, porque ela limpa os brônquios. Tá? Ajuda na questão cardiovascular também, tudo por causa da alicina, que tem nele, na cebola também. Então tem que colocar como tempero natural alho e cebola. Sim, de preferência usar todos os dias. A gente já deu inúmeras opções de como pode ser utilizado esse alho, então não tem por que usar o alho, né? Só tomar um pouquinho de cuidado que ele deixa um bafo, né? Um bafinho, né? Deixa aquele cheirinho característico. Gente, mas pra quem gosta do alho, eu acho o alho gostoso, assim. Eu não me incomodo se a comida tiver muito alho. Muito alho, né? Porque eu acho que é o que muda o sabor. Ah, sim. Total. Agora, alho com cebola nem se fala, né? Misturar os dois é o tempero natural, porque a gente vai comprando aqueles temperinhos prontos. Quer dizer, a gente não compra. Que é um dos piores alimentos que tem também, vamos aproveitar né? e já falar. Então, se o alho e a cebola estão na classificação dos melhores, o tempero pronto é certamente um dos piores. Dos piores também, porque é rico em gorduras saturadas, rico em sódio, corante. Muitas vezes vem aditivos químicos que algumas pessoas são alérgicas. Então tem toda essa questão por trás disso. Perfeito. Né? Vamos ficar atentos. Vamos colocar mais uma perguntinha? Olha lá. Que alimento vocês querem saber? Su, beijo. Ah, não, é Sara, né? Sara, beijo. Quais os melhores alimentos para oferecer às crianças em fase de crescimento? Sim, principalmente para as que não comem carne. Você sabe disso muito, Ale, porque a Ale é vegetariana. Isso. E aí? Sua filha é também ou não? Não. Sua filha não. Eu vou deixar ela optar. Entendi. Eu optei e ela, quando estiver maiorzinha, ela escolhe, né? É isso mesmo. Mas é o seguinte, a gente sabe que crianças podem ser tranquilamente vegetarianas, atletas podem ser, qualquer pessoa pode se tornar vegetariano. Só que é um pouquinho complicado, porque você tem que fazer um balanço total de todos os nutrientes. Então não é simplesmente virei vegetariano e pronto. Não, tem todo um cálculo de nutrientes que deve ter no cardápio, principalmente das crianças que estão na fase de crescimento. Então a gente tem que imaginar que não pode faltar substrato nenhum para interromper esse crescimento e desenvolvimento da criança ou adolescente. Feijão. Arroz integral, feijão, batata, lentilha, grão de bico. Todos os alimentos podem entrar, né? Lógico que não de origem animal, né? Mas todos. E assim, a gente tem que garantir que essas crianças, elas vão consumir, né? Um prato, vamos supor assim, colorido. Então vai ter que comer tudo quanto é tipo de legumes, de vegetais, de frutas, não pode ter restrição, porque senão vai faltar. Às vezes tem que complementar também. Então tudo isso é uma questão de um estudo que você vai fazer em cima desse seu cliente, desse seu paciente, para indicar o que é melhor. E se não come a carne, o ovo, gente? O ovo. Vai no ovo. Vai nos ovos, exatamente. Porque o ovinho é tudo de bom. E olha, dá pra fazer de tantas formas. A Ale mesmo já contou pra gente que dá pra fritar na água. Ele ainda fica sem gordurinha. Mas pras crianças vale a pena colocar um azeite. Porque o azeite também está na lista dos melhores alimentos do mundo? Sim, sem dúvida. Eu até queria indicar um filme que ele chama Óleo de Lorenzo. É um filme um pouquinho antigo da década de 90, né? Que conta a história do menino que ele tem uma doença degenerativa. E os pais, os médicos não acham a cura dessa doença, tem um nome para essa doença, mas eu não lembro porque é um nome muito difícil. E os pais procuram por eles mesmos a cura dessa doença. E um dos tratamentos é o consumo de azeite. Olha que legal. Em doses diárias. E eles acham a cura da doença através do azeite também. Azeite todo dia. Vamos falar a quantidade de novo, que você citou uma vez, mas para quem não sabe, o que é hoje colocado como saudável, para não ultrapassar esse limite, porque é gordura. É gordura, né? 2 colheres de sopa para maioria da população, vamos dizer, para os indivíduos, 2 colheres de sopa é o suficiente. Por dia. Tá legal. E aí você já fez ressalvas aqui algumas vezes que o ideal é que esteja no vidro verde, para não oxidar, Deixar ele guardadinho, que não fique exposto à luz, nem a calores extremos. E aí a gente coloca o alho dentro, faz aquela brincadeira, fica aromatizado e ainda tem todas as propriedades. Olha que legal. Né?
Vamos aproveitar e falar agora. É que aqui tem... A batata é boa, né? A batata, por que a batata tá aqui? O que acontece com a batata? Ela é um alimento ótimo, ela é boa. Ela é boa. Tá? Mas assim, quando nós passamos a fritar essa batata ou consumi-la naqueles saquinhos, os chips, né? Sei. Ela perde todas as propriedades nutricionais. Então só fica gostosa, né? Só fica gostosa. A estrutura dela, química, muda. E estão tentando provar que algumas substâncias que está na batata frita, nas batatas de saquinho, são cancerígenas. Fora a quantidade de sódio e aditivos que colocam para dar sabor a essa batata. Então tem tudo isso também, cuidado com a batata. Essa batata é ótima. Sim. Aquela que a gente transforma frita, tarará, é péssima. A do saquinho é péssima. É uma delícia, né? Mas você sabe, Carol, que às vezes a gente fica aqui comentando de alguns alimentos que causam câncer e tal, as pessoas acham um pouco de exagero, mas não é. Né? O consumo a longo prazo, comer uma vida inteira, comer todo dia, várias vezes por semana. É disso que a gente... É exagero. É isso que a gente está falando aqui. É do consumo diário e por anos que vai te trazer uma doença, que vai te engordar, que vai te dar uma hipertensão. Tá? A gente aqui não está condenando que não é para comer nunca mais. E sim o consumo em excesso. Ter bom senso. Bom senso sempre. Vamos colocar uma imagem agora, essa que você me falou no ponto, Fu. Aquele fofo que tem a marca que a gente não vai falar, mas todo mundo já sabe qual que é, mas se chama macarrão instantâneo. Isso aí, o que é isso? É uma porcaria. É uma bomba, né, na verdade, né? Porque é bomba de calorias, porque são calorias vazias, não tem nenhum nutriente, assim, que você fala, não, pelo menos eu tô consumindo isso, mas tem algum nutriente. Tem nada. Não tem, né? O macarrão instantâneo, para ele ser cozido, porque quando você cozinha, ele cozinha rápido, né? Tem até o nomezinho, 3 minutos tá pronto, né? Mas por que em 3 minutos tá pronto? Porque ele já foi frito, né? Então ele já foi frito. Então imagina o quanto de gordura que já não tá nesse macarrão. E aí você cozinha, é claro, em 3 minutos. Fora que... Ele vem com sachêzinho. O sachêzinho, que é o pior, né? Já mostraram que um sachê desse, ele atinge as quantidades de sódio diárias que uma pessoa precisa pro dia todo. Então você coloca um ali, você come vários desses instantâneos e todo dia você não come isso não, né? Para as crianças nem pensar, gente. Nem pensar. Aí fizeram a versão light. Até no meu Instagram eu faço uma brincadeira que até que enfim fizeram uma versão light, mas brincando, né? Porque a versão light também é horrível. Que aí eu falo, de vez em quando dá para comer. Mas é horrível também. Né? Não tem segredo e não tem milagre. Não tem, gente, não tem.